Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta. Um programa onde nós sentamos para tomar um chá, comer biscoitos e falar das vicissitudes da vida. Hoje eu trago ele, que é um queridíssimo amigo, é uma pessoa extremamente divertida e sagaz. Antônio TV. Antônio, como é que você tá? Olá, querido Abner. Eu estou muito contente de estar presente no Chá da Sexta pela primeira vez. Esse programa que já chamou tanta atenção desde que apareceu. E gostaria de chegar aqui anunciando que estou muito contente de assumir a posição de CEO do WhatsApp 2. Agora aqui, junto com esse maravilhoso produto, foi anunciado a minha nova versão que agora eu deixo de ser Antônio TV e me torno Antônio WhatsApp. E que features novas você vai colocar no WhatsApp 2? Cara, nós estamos implementando funcionalidades aí como o anti-travazap, que vai impedir que a Justiça Federal cancele o aplicativo mais vezes. E também estaremos implementando novas funcionalidades ainda secretas, mas que estão bastante especuladas aí pelo mercado. Muito bom, muito bom. E que chá você pegou, Antônio? Cara, na minha mão agora eu tenho o maçã, canela e camomila da Twinings, um ótimo chá para fins de tarde. Não recomendaria ele depois do almoço, porque senão ele pode detonar aí grandes sonequinhas potentes, e não é todo dia que a gente deseja isso, né? Talvez nos fins de semana aí para os chegados, mas para um horário mais tranquilo do dia, assim, ele é um chá que acalma, que acalanta. Que bom, que bom. E também eu tenho ela, essa pessoa maravilhosa, maravilhosíssima. Vamos usar aqui superlativos. Bibiana Virtuoso. Bibi, como é que você tá? Oi, boa noite, pessoal. Eu de novo aqui, vocês já podem me chamar de Abner 2. Era pra eu só vir de convidada, mas aparentemente eu vim em todos os episódios, né? Então, eu sou de casa. É assim, a Bibi é aquela pessoa que já chega em casa, sabe que tem que tirar o sapato pra pisar no tapete, já chega, já abre a geladeira, já pega ali uma coca gelada e já senta no sofá. Exatamente. Ô, Bibi, que chá você pegou hoje? Como sempre, né? Nenhuma surpresa para os nossos ouvintes, eu não estou tomando chá. Está um calor horrível aqui em Curitiba e eu peguei um suco hoje. Ah, meu Deus, Bibi, meu Deus. Eu não sei como te aguento. Eu protesto. Eu queria dizer que eu estou tomando chá e eu estou, nesse momento, localizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, onde faz aproximadamente 65 graus Celsius. E eu estou tomando chá ainda assim. Infidelidade é o nome desse programa. Tá vendo? Mas O Antônio é uma pessoa maravilhosa. Eu tô aqui também tomando. Tá muito calor aqui onde eu tô. E eu tô tomando aqui um chazinho, um chá verde com um pouquinho de essência de jasmim. Que é uma coisa mais frutada, uma coisa mais pra digestão, assim, de final de dia mesmo. E Bibiana ali, sendo. Como eu posso descrever? Sendo um contrassenso à pauta do programa, ao nome do programa, a egrégora do programa. É um choque de egrégora neste momento que está acontecendo aqui, mas você sabe que eu te adoro mesmo assim, tá tudo bem. você entendeu o paradoxo que se estabeleceu aqui, né? Que nós temos duas pessoas fora de Curitiba tomando chá e uma pessoa que está em Curitiba, a cidade mais fria do planeta Terra, que está tomando um suco. Eu queria deixar o ouvinte com essa reflexão. Mas antes Reflexão que é o aquecimento global, gente. Vocês não têm noção do calor que faz aqui nessa cidade. Aqui também, quando faz frio, faz muito frio. Mas quando é calor, pelo amor de Deus também, né? Sem condições. Aí temos a anarquia do chá. Enfim, no programa de hoje, a gente pensou em... A gente tá tendo uma semana corrida, tá tendo uma semana bem puxada com todo mundo. E em vez da gente sentar e filosofar sobre coisas extremamente complexas, o que a gente vai fazer eventualmente, sim, a gente pensou em talvez não ir no modo tão aleatório quanto testes do BuzzFeed e da Capricho. Aliás, adorei fazer aquele episódio. Mas falar de uma coisa que a gente gosta muito, que temos um grande apreço por, que são as famosas fics. Bom, eu vou começar contando o porquê que eu pensei nesse programa. E eu contei isso pra Bibi uns dias atrás. Eu comprei na Black Friday ano passado um iPad novo pra poder colocar as coisinhas do meu simulador de voo.
E passei meu iPad antigo pra minha mãe, pra ela poder ler com a fonte maior e tal. E aí um dia ela volta pra mim e fala, Abner, eu achei um livro meio estranho aqui. Eu tava procurando livro da Anne com E. E eu achei esse aqui que era de graça. Só que eu tava lendo, ele era muito estranho. Ele tinha algumas cenas que não tinham muito a ver com Anne com E. E eu fui ver e parece que não era da mesma autora. E foi assim que a minha mãe, uma pessoa aí que eu não vou falar a idade dela por respeito, e pra não levar a chinelada na cara, descobriu o que são fanfics. E foi logo numa hot, envolvendo Anne com E. Então, pensando nesse universo, acho que nem toda fanfic ela necessita necessariamente de lascívia aflorada, embora seja uma característica muito comum e recorrente entre as fics. Mas eu gosto muito mais das fanfics que tem romance, o amor, relações de verdadeiro afeto, tal qual Faustão e Selena Gomez. E aí, Bibi, eu deixo pra ti o microfone. Olha, você chamou uma pessoa aqui que é perigosa. Eu sou muito fã de fanfic. Sempre fui, porque ler é uma coisa que eu amo. E eu adoro um bom livro de romance. Então, eu já gostando de livro de romance, já é um passinho na fanfic, né? E quando eu era mais nova, né, eu tô falando aí, coisa quando eu tinha uns 12, 13 anos, e a internet não era essa coisa que é hoje, né? Não tinha tanta opção de entretenimento, não existia Netflix, por exemplo. Então, a gente tinha que se contentar com os livros que estavam sendo lançados, e nem sempre esses livros eles eram lançados com uma certa frequência. E eu vou dar um grande exemplo aqui, Harry Potter. Harry Potter bom, eu já falei aqui, eu sou muito fã, né? Tipo, talvez até fã um pouquinho demais. O Abner também é, né, um grande fã. Sim. Não sei se o Antônio também entra nessa categoria de grandes fãs de Harry Potter. E a gente passava anos sem o livro, né? Vocês lembram, né, bem como é que era? Era questão, a gente chegou a ficar 3, 4 anos sem o livro. Aliás, me permite um parênteses rápido? Claro. Você ouvinte, você percebe a diferença de idade das pessoas perguntando se elas esperaram ou não pra ler um livro de Harry Potter. Sim. E era uma coisa muito louca. A gente ia meia-noite na livraria, né? Bons tempos, inclusive. Enfim, Harry Potter demorava muito pra sair. E daí, a gente tinha que se contentar com as fanfics que rolavam na internet. O falecido Aliança Três Vassouras. Gente, aquilo ali foi o que começou, foi os primórdios do Wattpad ali, entendeu? Só que era só fanfic de Harry Potter, era perfeito. Só que, como bem disse o Abner, tem uma questão, né? Que geralmente fanfic envolve cenas um pouco mais quentes, né? Entre os personagens. E até eu vi um tweet esses tempos que falava isso, que jovem que não aprendeu sobre sexo lendo fanfic. E eu acho que isso é a maior verdade. Principalmente jovem nerd. Todo mundo teve uma escola de aprendizado com as fanfics. E não só com isso, né? Também com relacionamentos amorosos, porque a gente, nossa, até hoje, gente, eu esperava muito, assim, que eu ia viver uma fanfic. E eu não tô nem brincando, eu sou muito apaixonada, assim, por aquelas histórias, tipo, a menina que esbarra no menino na biblioteca da cidade, e daí eles começam a conversar, e daí eles, né, começam a ter um relacionamento. Gente, é um sonho, perfeito. Acho zero defeitos desse tipo de história, muito clichê, mas eu gosto muito. Então, era uma forma que nós tínhamos, né, naquela época, de ter acesso a um entretenimento diferente. E hoje as fanfics, elas foram ampliadas, né, principalmente para o meio, assim, dos artistas. Tem muita fanfic dos K-popers, né, fanfic envolvendo artistas, fanfics envolvendo séries de televisão, as fanfics de livros. E eu já li muita fanfic boa. A gente tá zoando aqui, gente, mas eu li uma fanfic uma vez do Harry Potter que eu perdi ela. Eu não sei onde tá aquela fanfic, mas ela era muito boa. E ela era, tipo, gigantesca. Ela tinha quase 300 páginas. E a menina reescreveu não, porque nem tinha o livro, né, o 7º livro naquela época, mas ela escreveu toda uma história com começo, meio e fim. Com os personagens. Era muito boa. Sério, eu fico muito triste até hoje que essa fanfic se perdeu, porque
era uma forma também da gente trabalhar a criatividade, né? Eu fui uma grande escritora de fanfics, tá, gente? Mas não adianta me procurar por aí, porque eu acho que até se sumiram na rede, graças a Deus, né? E acho que todo mundo tem um passado aí envolvendo fanfics. Não sei vocês aí, o que vocês têm de história envolvendo. Quer ir primeiro, Antônio? Vai você. Com prazer. Bom, Bibi, respondendo sua pergunta ali do meio da fala, sim, eu estou inclusive colocando meu manto da Lufa-Lufa aqui, minha capa da Lufa-Lufa mais uma vez para lembrar os meus tempos de Hogwarts ali, entrando nessa conversa. Eu vou pegar um gancho que você mencionou, que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, que é a qualidade de algumas fanfics, né? Porque eu sinto que muitas vezes a fanfic ela é tratada como uma espécie de gênero literário menor, assim, como se fosse algo alternativo, justamente porque ela é produzida por fãs, né? E eu acho que essa ideia, ela é muito anacrônica, é muito deslocada da contemporaneidade, porque eu arrisco dizer que a fanfic é o maior modo de se contar histórias hoje em dia, que chegou ao ponto das próprias franquias que antes davam origem a um sem número de fanfics, hoje em dia a própria continuidade delas é feita, se não, de verdadeiras fanfics oficiais. Afinal de contas, né, se a gente for observar ali, por exemplo, o universo cinemático da Marvel, né, ele já não é há muito tempo, os filmes e as histórias que derivam deles não são escritas pelas pessoas que criaram essas histórias, até porque várias delas já, enfim, não estão mais neste mundo, né? E o que os estúdios, as grandes editoras fazem é um gerenciamento de criações que não vieram delas e que são hoje continuadas por fãs desses personagens, né? Falando da Marvel como um exemplo, mas o que seria o filme dos Vingadores se não uma fanfic do quadrinho, né? E eu acho que isso faz a gente pensar até onde essa categoria pode alcançar em termos de entretenimento hoje em dia, né? E não só isso, só pegando um gancho, cara, 50 tons de cinza. Que é tudo bem, é totalmente controverso, é um negócio complicado, né? Eu li os livros, eu li todos eles, é bem escrito, não vou dizer que não é bem escrito. E tem começo, meio e fim, me foi baseado totalmente em Crepúsculo, né? Era uma fanfic de Crepúsculo. Era uma fanfic de Crepúsculo. Sim, e olha quantos milhões não fez, e criou todo um gênero literário que veio depois disso, que são os romances eróticos para adultos, né? Então, eu acho isso bem, bem interessante. E eu vejo que tem outras séries também que estão começando com isso. Uma que era uma fanfic também era aquela After. Não sei, vocês não devem ter assistido. After Depois da Verdade. E ela também foi originada de uma fanfic. E o filme tá lá agora na Amazon Prime, o pessoal assistindo. Eu também li os livros. São bem interessantes, né? Apesar de terem nascido em tese, né, de uma outra obra. Exato, pra gente ver o alcance poderoso disso, né? Que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso em algum momento, mas acho que tem tudo a ver com a democratização dos meios de produção e distribuição de conteúdo, né? Porque eu imagino que, sei lá, talvez devessem existir fanfics de todos os livros desde os tempos imemoriais. A única questão é que até pouco tempo atrás os lugares de circulação dessas ficções inventadas por fãs das obras era muito limitado ao próprio círculo pessoal ali, sei lá, se você trocasse manuscritos do que você imaginou ali pro Orgulho e Preconceito com as pessoas do seu clube do livro. Mas agora você falou, poxa, uma coisa interessante, Antônio. E agora você entrou no meu reino. Falou de coisa antiga. Fanfics são um fenômeno muito antigo. E eu vou dar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, existe uma série de diálogos de Platão. Os diálogos de Platão geralmente eram Sócrates conversando com alguém, né? Existe uma série de diálogos que são chamados de suspeitos e apócrifos, porque entende-se que não foram escritos por Platão, e não necessariamente nem pelos seus discípulos, mas sim pessoas que usaram os mesmos personagens de Platão, e a alcunha de Platão
para poder publicar. E aí eu tenho uma lista, por exemplo, os diálogos Alcibíades, Clitofon, segundo Alcibíades e Parco, amantes rivais, Teges, Minos, definições da justiça, da virtude, Demódoco, Sísifo, Halcyon, Eríxias e Axioco. Todos esses diálogos atribuídos a Platão são considerados suspeitos exatamente porque entende-se que foram fanfics históricas e foram relativamente contemporâneas a Platão, um pouco depois dele. E isso é uma coisa na filosofia, tá? Vamos pra teologia. A gente tem um cara chamado Dionísio, que ele aparece ali na Bíblia, no livro de Atos, como um ateniense que Paulo converte no Areópago. E ele era conhecido por isso, Dionísio Areopagita. Só que os escritos dele são todos traçados até o século V depois de Cristo. De uma escola neoplatônica e cristã. Então, você vai ver uma pessoa usando um personagem do século I, no século V, para poder escrever todos esses textos teológicos. Tanto que esse personagem passou a ser chamado de Pseudo-Dionísio Areopagita ou Dionísio Pseudo-Areopagita. Então, a questão de escrever, de escrever histórias ou escrever textos baseados em outros autores, usando o conhecimento deles e complementando com os seus próprios pensamentos, é um fenômeno comum, só que antigamente ele era muito mais comum você não só escrever como uma continuação daquele conteúdo, mas também escrever usando o nome do autor original para indicar que você seguia um conceito daquela pessoa. E não precisa nem muito longe. O que é a jornada do herói? Né? Todas as histórias que a gente tem hoje são fanfics da jornada do herói. Eu concordo, não poderia concordar mais, Bibi e Abders, adicionando uma nota para mostrar que isso não se restringe à nossa cultura ocidental. Uma das narrativas mais famosas da história da humanidade tem por trás de si uma história muito, muito bonita, que eu acho de uma poesia inominável, que é a história das Mil e Uma Noites, uma das narrativas mais celebradas e contadas do mundo árabe e da cultura islâmica. Ela, foi descoberta, né, por nós mais ou menos no século XVIII, ali na época do Iluminismo, através de um estudioso francês chamado Antoine Galland, que foi traduzir para o francês, na época a língua mais famosa, mais falada no mundo ocidental, as lendas, né, da princesa Sherazade, que contava ali para o sultão antes de dormir, para evitar que ele, assim como tinha feito com todas as esposas anteriormente, a matasse depois que ela dormisse, né? Então ela meio que trucava o cara ali, contando grandes histórias e fazendo ele dormir antes dela, e aí com isso ela sobreviveu Mil e Uma Noites. Mas qual é a história por trás disso que é tão interessante? É que das muitas lendas que ficaram mais famosas, né, talvez a mais celebrada delas, que é a história do Aladim, ela, até pouco tempo atrás, não se traçava nenhum registro histórico de que ela tivesse presente nas Mil e Uma Noites originais. E que muito provavelmente quem inseriu a história no meio das traduções foi o próprio Antoine Galland, quando ele estava, transpondo as Mil e Uma Noites para o francês. Só que quem descobriu isso foi o escritor e mago, acredito que tenha sido o diretor de Hogwarts, o escritor argentino Jorge Luis Borges, que descobriu, fazendo um estudo histórico e antropológico das Mil e Uma Noites, que aquelas histórias vieram de uma prática muito ancestral de que cada vez que você contasse as histórias inteiras, oralmente ou até escrevendo, você ganhava o direito de incluir mais uma história que você mesmo inventou ali no meio. Então, quando o Antoine Galland faz a mesma coisa, ele não está traindo a essência das Mil e Uma Noites, mas ele está contribuindo com ela, porque ele está contando todas para um povo que nunca ouviu, e aí por isso ele está autorizado a inserir uma história que ele mesmo inventou ali no meio, né? Grande parte disso não tem confirmações oficiais, mas está no livrinho do Borges chamado Sete Noites,
E eu acho fascinante. Inclusive, o número 1001 dizem que ele não é escolhido ao acaso, né? Que 1000 traz essa ideia de infinito, e o 1 acrescido a isso é o infinito mais 1, né? Então você tem infinitas histórias para que você nunca morra dormindo, mais uma que você pode acrescentar quando você conta todas elas de maneira integral. Mas, enfim, só queria compartilhar isso porque eu acho que talvez as 1001 Noites sejam a fanfic mais longa e mais antiga da história da humanidade. E não só isso, assim, pensando agora juridicamente, né? Agora eu vou entrar na minha seara aí do direito autoral um pouco. Talvez a fanfic seja considerada juridicamente como uma obra derivada, né? Eu não tenho, assim, não estudei a fundo o tema, não pretendo estudar porque é um tema que eu gosto muito. E é justamente isso. Ela gera... porque a fanfic, o que ela também pode ser vista como uma releitura de obras. Um grande exemplo disso é as Crônicas de Nárnia. O que é as Crônicas de Nárnia, se não uma grande fanfic, né? Uma releitura da Bíblia. Olha, aí você puxou C.S. Lewis, que é um dos autores, inclusive, que eu baseio muito os meus escritos. Quando eu vou escrever uma coisa que tem uma fundamentação um pouco mais teológica, eu gosto muito do estilo dele, que é um estilo muito sutil. Mas sim, a Crônicas de Nárnia é uma fanfic da cosmovisão da criação do mundo, seguindo a tradição judaico-cristã, que C.S. Lewis transformou ali numa história de fantasia, numa história mais palatável, mas colocando de forma sutil elementos que têm clara inspiração dentro do cristianismo. A grande construção que a gente vai ver ao longo da história de fanfic... Eu tô com muito medo de ser muito polêmico aqui, mas dentro de várias tradições, é comum você criar mitos para poder estruturar ensinamentos, que são chamados símbolos e alegorias. Você cria símbolos e alegorias para poder trazer alguma lição. E nem sempre esses símbolos e alegorias são fiéis ao fato tal qual ocorreu. Você romantiza aquele fato, então você cria uma fic em cima de um fato para que ele se torne um vetor ou se torne um veículo para transmitir uma determinada alegoria. Então, se a gente for olhar historicamente, você vai ter ali alegorias filosóficas, alegorias espirituais, alegorias teosóficas também. E quando a gente vai chegando numa modernidade, a gente chega em questões diferentes. Hoje, a humanidade busca questões diferentes, porque a gente já tem uma riqueza de alegorias filosóficas e espirituais até que bem ampla. E a gente começa a olhar coisas que são mais materiais. A gente resolve as coisas... Quanto mais a gente evolui como sociedade, mais a gente vai olhar para o lado da razão e pelo lado da matéria. É uma tendência natural. E aí eu não vou questionar agora se isso é ou não evolução, tá? Mas é uma passagem do tempo. E quando a gente vê hoje, as fanfics, elas são carregadas de alegorias e símbolos daqueles que são os desejos da pessoa que a escreve. A pessoa, ela vai... Por que a gente vai ter uma quantidade carregada de fanfics que são escritas com conteúdo erótico? Exatamente para carregar, porque aquela é a forma de expressão do autor ou da autora, e ela traz consigo toda a sexualidade que tá ali reprimida, subutilizada. E ela carrega dentro daquele texto toda essa carga que ela tem internamente. O que eu sinto de interessante é que isso torna-se cada vez menos sutil. A linguagem, exatamente por termos cada vez mais uma abordagem mais materialista, uma abordagem mais racionalista, o texto ele é cada vez menos alegórico e mais explícito, digamos assim. Explícito eu acho que é uma palavra bem adequada para alguns textos por aí. Então a gente percebe uma mudança de que por trás das fanfics, por trás dos mitos que nós criamos baseados em outras coisas, há sempre uma carga alegórica, há sempre um quê que é da própria pessoa que está escrevendo, mas a tendência é que isso torne-se cada vez menos sutil, porque hoje a gente não está acostumado com sutileza.
A gente tá acostumado com ver as coisas direto. A gente tá acostumado a ver vídeo de 15 a 60 segundos no TikTok. A gente perdeu o hábito de ler uma história de 200 páginas e entender as sutilezas dela. A gente quer fatos sendo narrados com celeridade. Muda a forma de consumo, muda a forma de escrita, muda a nossa cabeça inteira. E a tendência é que as fanfics tornar-se-ão cada vez mais curtas e cada vez mais explícitas naquilo que elas trazem do próprio autor ou autora. Eu também queria aproveitar o gancho para falar da importância das fanfics para os jovens. A gente fala aí, claro, elas têm um certo... A maioria tem um conteúdo erótico envolvido, né? Claro, não dá para desconsiderar isso, até porque é o que chama a atenção dos jovens. Mas eu vejo, assim, por mim e pelos meus amigos, quando nós éramos adolescentes, né? Eu aprendi muito a escrever, muito com as fanfics, porque você se sente instigado, você se sente... animado de começar aquilo lá, porque é muito mais fácil você começar de algo que já existe, né? Porque você começar uma história do zero não é para qualquer um. Infelizmente, é uma coisa que dá trabalho, né? A gente sabe, o Abner aí que escreve, sabe muito bem como é que é essa questão. Mas é muito legal isso, sabe? A oportunidade que tem dos mais novos, aqueles que ainda não têm todo um conhecimento, que não tem ainda, às vezes, nem o conhecimento da norma culta da língua portuguesa, muitas vezes, né? Mas pelo menos eles estão lá tentando, eles estão lá exercendo a criatividade, estão lendo, que hoje é uma coisa tão difícil da gente ver, assim, os jovens que realmente pegam um livro, que gostam de fazer aquilo, e a fanfic não deixa de ser uma leitura, não deixa de ser uma forma de expressão, né? Concordo completamente, Bibi, e acho que, além de ser uma iniciação de muitos jovens no universo das letras, assim, né? A fanfic acaba sendo uma verdadeira comunidade onde as pessoas interagem através da escrita e da leitura, né? E quem sabe, enfim, ela já... Aliás, quem sabe não, eu tenho certeza que ela já está formando uma geração de escritores que viram nisso uma escola, né? E produzem livros e textos a partir daí. O que eu acho curioso também é notar o quanto que nesse mundo de fanfics, assim, os autores originais das obras deixam de ser os donos, né, do que acontece com elas, se a gente for parar para pensar. Porque a partir do momento que eles jogam uma história no mundo, ela pode ser apropriada pela comunidade, né? E a partir dali, quem tem o poder de dizer o que acontece ou o que deixa de acontecer de verdade naquele universo que é inteiramente ficcional, e eu acho que se a gente está falando de fanfic, em algum momento a gente ia acabar discutindo essa questão do canon, né? Do cânone oficial, o que é canônico, o que não é canônico, e o quanto que isso ainda faz sentido ou que se torna, de certa forma, um pouco de baboseira, assim. O que vocês acham? Vocês acham que a J.K. Rowling tem o poder de decidir o que acontece com os personagens dela anos depois do filme, ou ela tá fazendo fanfics dos seus próprios textos? Ela tá fazendo um filme que é fanfic dos próprios textos. Exatamente, porque, gente, o que é uma criança amaldiçoada se não uma grande fanfic escrita por J.K. Rowling? Meu porque Deus. Pra mim não existe aquilo no universo Harry Potter. Mas eu até acho que, eventualmente, a gente pode até fazer um episódio dedicado a fazer uma análise mais jurídica das questões da fanfic, porque essa questão da utilização de personagens e tudo mais, da história mesmo. Existe toda uma discussão, né, envolvendo o direito moral do autor ali, porque muitas vezes, eu, por exemplo, eu escrevo também, né? Eu tenho meus livros, né, só no computador, um dia espero poder publicá-los quando eu tiver coragem, né? Mas assim, eu não sei se eu me sentiria bem o suficiente de ver o meu personagem, que tem uma personalidade toda criada por mim, que tem um arco criado por mim, né? É o meu filho, afinal das contas. E as pessoas usando dele e fazendo com que ele haja de outras maneiras que não condizem com o que eu pensei. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que não dá pra gente fazer... colocar isso como uma máxima existencial, porque isso é um bloqueio, é uma forma de limitar o acesso à cultura. Porque fanfic é cultura, e é um bem cultural muito importante, embora a gente fale às vezes meio brincando,
Mas, poxa, tem toda uma estrutura por detrás disso, todo um sistema, e é muito importante, principalmente hoje na internet. Hoje, se vocês acessarem lá o Wattpad, que é o maior site de fanfics, né, o maior aplicativo de fanfics, gente, é milhares de histórias todos os dias, e tem histórias muito boas. Então, assim, né, nós entramos numa seara bem delicada, mas eu não vou adentrar nesse assunto hoje, até porque, senão eu vou ficar falando, eu vou dar uma aula, né? Eu, com boa alma de professora que tenho, né, vou falar muito de direito autoral, mas eu acho que a gente pode trazer isso eventualmente no outro episódio, porque é uma discussão muito boa, né? Mas eu acho que hoje vamos ficar aí só nessas questões mais abertas. Sim. Inclusive, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma fanfic preferida de vocês. Olha, não, definitivamente Faustão e Selena Gomez. Essa é a minha fanfic favorita. Eu acho que é um casal que eu shippo. Eu gostaria muito, assim, de ligar a minha televisão num domingo à tarde e ver Selena Gomez cantando ali no programa do Faustão e mandando um beijinho pra ele pegando o beijinho, guardando ali no bolso, com aquela mão dele com um relógio gigante, o bolso. Aliás, assim, é uma cena que eu me derreteria vendo. Eu adoraria muito ver isso em rede nacional, ao vivo, no Brasil. Mas pau a pau com Faustão e Selena Gomez é Shawn Mendes e Ana Maria Braga. Sim, e você, Antônio? Cara, vocês roubaram as melhores respostas possíveis para essa pergunta, né? Inclusive, que não existe outras respostas para isso. Exato, não tem. Acho que no posto de fic favorita, assim, Faustão e Selena Gomez, ela ocupa um lugar gigantesco no coração de qualquer brasileiro, que inclusive chegou a alcançar o próprio papelzinho do Faustão, né? Que ele mandou um abraço para as Faustanetes, inclusive para Selena Gomez, que estava ali. Então, quem não viu esse vídeo, por favor, procure Faustão e Selena Gomez aí no YouTube. Eu gosto de ver a comparação das roupas, ela usando a mesma camisa xadrez do Faustão. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Ai, gente, eu me divirto. Agora agora é um momento de criatividade aqui pra gente encerrar o programa pensando. E eu vou começar com o Antônio, depois comigo, depois vou deixar a Bibi, porque a Bibi é a pessoa mais criativa nesse contexto aqui. Antônio, qual seria a fic que você gostaria de viver? Narre ela pra gente. Cara, eu vou contar aqui a fic que eu gostaria de viver nesse momento, que foi algo que começou a se formar na minha cabeça conforme vocês contavam as favoritas de vocês agora há pouco, mas eu acho que eu gostaria de viver a fanfic Carreta Furacão versus Vingadores. Isso tem um pouco de inspiração também com a mais atualizada literatura de cordel que eu tenho encontrado aqui no Nordeste. Eu tive a felicidade de ler Alien versus Predador versus Lampião. Uma grande narrativa que talvez, de certa forma, se enquadre nessa categoria. Mas Carreta Furacão versus Vingadores, eu acho que eu me colocaria ali na posição do Fofão, né? Porque é o melhor personagem de longe daquele grupo. E teria ali, acho que, um começo narrativo muito interessante de como, de um lado, você tem ali o Nick Fury chamando os Vingadores de novo, a iniciativa Vingadores, porque tem um grupo ainda mais forte de heróis surgindo ali que está ameaçando a tomar o posto deles como salvadores da pátria, né? E esses heróis, cara, ninguém entende. Do outro lado, você tem, deixa eu pensar aqui, quem poderia ser o Nick Fury da Carreta Furacão? Carlos Imperial. Carlos Imperial, porque quem já viu o vídeo um vídeo maravilhoso chamado Meu Pai Era o Thor, tem um grupo de brasileiros bailarinos fantasiados de super-heróis, alguns deles que inclusive depois doaram suas fantasias para Carreta Furacão, no programa do Carlos Imperial ali em 1970 e bolinha. Mas aí você tem a história da formação dos dois grupos ali, e eles vão juntando forças até que você chega ali num embate final para definir quem vai ser de fato o próximo herói que vai salvar a cidade. Os Vingadores chegando com aquele avião ali, todo aquele avião porta-aviões gigantesco, tecnologia das indústrias Stark, e a Carreta Furacão chegando, isso mesmo, de trenzinho,
E aí eu, na minha posição de fofão, derrotaria ali não sei, acho que o Capitão América, sei lá, que estaria comigo usando as minhas habilidades de parkour ao som de Linkin Park. E com isso eu alcançaria grandes audiências no Brasil. Meu Deus, essa é uma fic que eu adoraria, cara. Eu quero ver nos cinemas isso. Disney, ó, tá eu tô perdendo... ansiosa pra Marvel. A Marvel tem que comprar esses direitos, gente. Tá perdendo muito dinheiro. Imagina que massa ver o fofão arrebentando Thanos. Nossa, muito bom. Você sabe que, assim, todo crossover de heróis começa com eles primeiro tretando entre si e depois tretando contra o vilão. Exatamente. Exatamente. Por isso que esse é só o começo, né? Essa é o volume 1 ali, pra gente ganhar uma base de fãs, aí a Disney compra, coloca o dinheiro pra fazer os efeitos especiais e a gente chega na fase 2, que vai ser o fofão arrebentando ou dando um socão na boca do Thanos aí, cara, como o Bibi sugeriu. Imagina a galera indo lá pros Estados Unidos pra filmar em tela verde um cenário que representa Ribeirão Preto. Cara, Ribeirão Preto que é o quê? A Califórnia brasileira, então Exatamente. Você já pensa aí as conexões. Bom, a minha vou pra um caminho mais romantiquinho, né? Então vou pensar numa fanfic, que é altamente improvável, mas é uma fic, isso mesmo. Então, não estamos em pandemia mais, todos estão vacinados. Já começa aí a fic. E eu estou lá na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, olhando os livros na seção de filosofia. De repente, eu vou tateando os livros e encontro um livro de Sêneca. E quando eu vou pegar aquele livro, uma outra mão encosta na minha, tentando pegar o mesmo livro. Eu deixo ela pegar, e aí mostra-se uma garota pegando aquele livro. E eu, claro, respeitosamente, apenas deixo ela pegar o livro, continuo olhando, e ela vira pra mim e me pergunta: você gosta de ler os estoicos? E... Deus, desculpa, tá difícil manter a seriedade. Você gosta de ler os estoicos? E eu, sim. Sêneca eu gosto muito, mas o meu favorito é... E aí os dois falam a palavra ao mesmo tempo. Epiteto. Dali, vamos direto pra um Starbucks, ali na Paulista, tomamos um café, começamos a conversar sobre os estoicos, sobre a arte de viver bem, que é o manual do Equiridion, do Epiteto. Falamos sobre a tranquilidade da alma e edificar-se para a morte do Sêneca. Falamos sobre o quanto o Marco Aurélio é chatão dentre os estoicos. E falamos o quanto nós gostaríamos de deitar nihilistas na porrada, metaforicamente falando, porque somos pacifistas. E passam uns anos e estamos casados, com filhinhos, indo para a Disney e lendo livros de filosofia no voo. Essa é a minha fic. Tem tanta coisa de fanfic nesse meio, eu não sei se é o fim da pandemia ou se é a menina que gosta dos estoicos. Exatamente. Ou se é o fato de uma história de romance em si já ser uma coisa bem não estoica, mas eu posso estar falando muita besteira aqui porque eu sou especialista nisso. Em falar besteira, no caso, não em estoicismo. Bom, Bibi, a sua fic. Olha, eu podia fazer uma fanfic de romance, mas eu vou mudar um pouco, porque eu já falei lá atrás, né, mais ou menos, como eu sou apaixonada pelas histórias de era você o tempo todo, sabe? Eu amo, esse tweet pra mim é o melhor tweet de todos que resume fanfics, né? Mas nesse momento eu ia adorar uma fanfic envolvendo Star Wars, tá? Eu adoraria que fizessem, tipo, eu escreveria algo do tipo, a Resistência veio pro Brasil e desceu o cacete lá em Brasília. Nossa, é isso que eu queria nesse momento. Mas me conta, como você se incluiria nessa fic? Você sendo uma personagem dessa fic? Mas daí eu estaria, daí eu ia me alistar na Resistência, entendeu? Não tem a General Organa? Então, eu entraria lá e lá eu encontraria um outro soldado da Resistência. Tá? Bonitão também, estilo Pedro Pascal, tá? Que nós temos que mirar alto nas fanfics, é claro, porque não existe gente feia em fanfic. Eu nunca vi uma fanfic que tinha gente feia.
E daí nós vamos lutar um ao lado do outro. E vamos nos apaixonar perdidamente. E daí vamos salvar o Brasil. Eu acho que é perfeita essa história. Meu Deus. Leia Organa e Comandante Bibiana. E Pedro Pascal salvando o Brasil. Perfeito! Tem algum erro na minha história? Não tem. Não tem erros. Eu acho perfeito. Eita! Não é melhor, claro, que o microfone até caiu aqui. Ele ficou muito emocionado com essa história. Mas queria dizer que pode falar. Que eu fico já empolgado com essa visão de um monte de X-Wing voando sobre a esplanada dos ministérios. Seria perfeito, gente. É tudo que a gente queria ver agora. Antônio, você tem alguma palavra final aí pros jovens fanfiqueiros que estão nos ouvindo? Cara, a palavra é mistério. Brincadeira, não. Eu posso dar um recado, assim. Acho que fanfiqueiros que estão escutando o Chá da Sexta nesse momento, não desistam. Acho que esse é o mais importante, assim. O fanfiqueiro, ele enfrenta muita resistência dos outros que tratam a sua literatura como algo menor, mas ao mesmo tempo ele tem um apoio que acho que outros gêneros literários já perderam há muito tempo, né? Que é essa coisa de querer saber o que vai acontecer ali e o que pode continuar no próximo capítulo. Então, preservem isso, preservem essa coisa pura que existe na fanfic ainda hoje, que faz as grandes histórias caminharem para lugares nunca antes vistos. E, por favor, nunca deixem Faustão e Selena Gomez desaparecer da face da Terra. Isso é uma tocha olímpica que vocês vão sempre manter acesa através dessa arte, desse ofício que é a fanfic nos dias de hoje. Muito bom. Bibi, e qual o seu recadinho final pro jovem fanfiqueiro que tá ouvindo a gente aqui? Olha, o Antônio disse tudo, voto com o relator, mas eu diria também, mantenham aí essa expressão cultural viva, porque, gente, uma boa fanfic é um alento nos dias difíceis. Eu sei porque eu hoje mesmo aí, né, mais velha, eu adoro abrir o Wattpad, procurar aquela fanfic bem romântica, bem absurda, sabe? Tipo, me apaixonei pelo irmão da minha melhor amiga, sabe? Aquelas coisas bem clichê, eu adoro. Então, assim, mantenham isso vivo. É muito importante e não desistam. Não desistam e sigam tentando aí, escrevendo, que uma hora a escrita vai ficar boa e vocês vão ser reconhecidos. E também, se não for reconhecido, não tem problema, porque a fanfic de vocês vai fazer a alegria de pelo menos uma pessoa. Muito bom. E eu vou aqui deixar o meu recadinho pra você, que tá aí querendo escrever uma fanfic. Não se importe, neste momento, com fama. Não se importe com quantas pessoas vão ler. Tá? Porque a menos que você deseja tornar-se um escritor ou escritora profissional, qualquer coisa além da sua própria prazer de escrever vai ser vaidade. A realidade é essa. Então, não se preocupa com a aprovação de terceiros. Não se preocupa se a pessoa X gostou ou não gostou da sua fic. Se preocupe em se você está gostando de produzir aquilo. Se preocupe se você gosta da história. Se preocupe se aquilo é o que você gostaria de ler. Tenha prazer nas coisas que você faz. Escrever profissionalmente é outra história. Tá? Você vai ter técnica, você vai ter muita prática, mas todo mundo que escreve com técnica, com prática, começou escrevendo mal. E se você se permitir deixar levar pela opinião de terceiros, primeiro que você vai contaminar o seu próprio estilo. Você vai escrever o que outras pessoas querem, não o que você quer escrever. Segundo, que você pode se desanimar caso seus primeiros textos sejam ruins. E é possível que, de uma perspectiva crítica literária, sejam. Mas e daí? Seja feliz. Escreva as fics que te façam feliz. E por hoje é só, pessoal. Se você quiser deixar algum comentário, você pode mandar ali no meu Twitter, @BraveSirAlmeida, no Instagram também, que é o mesmo, @BraveSirAlmeida, ou no site www.chadacesta.com.br. Tchau, tchau e até a próxima semana.